Se você não gosta de matemática, já parou para se perguntar o porquê? Nesse vídeo eu irei dar 5 possíveis motivos por essa repulsa. O professor, ele pode ser o pivô do fim do relacionamento do aluno com a matemática. De forma direta ou indireta, ele pode ter plantado a sementinha do ódio pelos números de diversas formas. Primeira forma, não ter didática. Muitos professores possuem uma dinâmica mecânica de dar aula, onde apenas só lê os textos expostos em livros e apostilas, explica os exercícios de forma teórica, sem qualquer tipo de demonstração. Ao invés de dar exemplos, já fornece aos alunos a resposta do exercício, tornando os alunos acomodados, sempre aguardando a resposta. Essa prática de não desenvolver uma aula diferenciada, dinâmica, em que o professor exponha diversas formas de exercício, em que o aluno encontre uma maneira mais prática, algum tipo de raciocínio lógico que ele consiga assimilar, faz com que muitos alunos não entendam o conteúdo e o professor não consegue atingir os seus objetivos da aula. Segundo caso, ser antipático. O famoso ranço é muito comum em sala de aula. Mesmo sendo antiético na nossa profissão, todo professor é um ser humano. O professor não é uma máquina. Ele tem sentimentos e principalmente personalidade. Normalmente, professores que são muito carrascos durante as aulas costumam ter a antipatia dos alunos, contribuindo também pela falta do interesse na matéria. Terceiro caso, mal profissional. Como toda profissão, em uma escola pode haver os bons professores, assim como os maus professores. Existem sim professores que estão ali para cumprir aquela famosa frase: estou aqui apenas para receber o meu salário. Não tem o mínimo interesse em ministrar as aulas, não busca se aprimorar, se acomodou no cargo, não se interessa em procurar ferramentas ou metodologias que atraiam os alunos e principalmente só está lá aguardando a aposentadoria que irá sair daqui a 40 anos. Muitas vezes a escola é tão culpada quanto o professor, pelo simples fato de contribuir para as aulas amarradas, ou seja, sem qualquer tipo de instrumento que torne a aula atrativa para os alunos. Vemos em uma geração onde as crianças e os adolescentes são extremamente tecnológicos. Eles não são aptos a permanecer durante 6, 7 horas sentados olhando para uma pessoa de jaleco, escrevendo na lousa e falando grego durante horas e horas e horas. Eles precisam se movimentar, eles precisam interagir entre si e desenvolver as suas habilidades, cada um no seu ritmo. Sendo assim, cabe sim à escola investir em materiais que tornem as aulas mais práticas, expositivas e atraentes para os alunos. Com certeza você já deve ter ouvido algum integrante da sua família, seja o pai, a mãe, o vó, o tio, o famoso papagaio, dizendo a frase: eu não gosto de matemática, eu não sei nada de matemática. O adulto, ele é exemplo para qualquer criança. Durante o processo de construção de personalidade, onde a criança irá desenvolver a afeição ou a repulsa por aquilo que já conhece ou apenas só ouviu falar, ela irá se espelhar muito naquilo que os pais dizem. É muito importante que os pais não façam comentários negativos durante o processo de aprendizagem, porque isso irá afetar muito no posicionamento da criança diante de algumas dificuldades. É muito comum em sala de aula nós ouvirmos os alunos falando: meu pai não gosta de matemática, minha mãe não consegue entender nada de matemática, quando eu estou fazendo as minhas lições, meus pais não querem me ajudar porque eles não gostam. Então a criança já começa a entender e a abstrair isso como uma forma de ela se afastar da disciplina, porque se meu pai não gosta, por que eu tenho que gostar? É sempre mais fácil achar um culpado para os nossos problemas, mas nem sempre é um terceiro. O fator comum, ele pode estar onde menos queremos que esteja, em nós mesmos. Não existe aluno perfeito.
Em qualquer momento pode haver uma desatenção ou uma breve falta de interesse, porque querendo ou não, existem diversas outras coisas mais interessantes de se fazer na escola do que estudar. Mas que fique bem claro, o aluno ele é o protagonista da aula. Se ele não quer participar do ensaio, então não haverá espetáculo. Se você, em algum motivo da sua vida, resolveu desapegar das aulas da matemática, não há professor, pai, escola que irá fazer você mudar de ideia. Tudo depende apenas de você. Mas aqui fica uma dica. Lá na frente, quando você estiver terminando o ensino médio, quando você estiver entrando em uma universidade, ou caso você já está nessa fase, com certeza o arrependimento irá bater na sua porta. Se você ainda está estudando, lembre-se de uma regrinha básica para a sobrevivência. O conhecimento é a única coisa que não conseguem tirar da gente. E por fim, e não menos importante, a nossa queridinha ou vilã da vida acadêmica, a própria matemática. Se você já parou para perguntar para um professor onde irá usar determinado conteúdo, esse questionamento, por mais que os professores não gostem, não é uma pergunta absurda. Existem diversos conteúdos que honestamente não iremos utilizar para absolutamente nada em nossas vidas. E essa irrelevância faz com que a matemática se torne extremamente desinteressante. Mas convenhamos, com a trabalheira toda que os matemáticos tiveram para desenvolver teoremas, fórmulas, axiomas, diversas teorias matemáticas, seria muito injusto a gente não usufruir um pouquinho desse conhecimento. Se eu conseguir responder a sua pergunta, deixa aí nos comentários quais desses 5 motivos citados é o principal fator para você não gostar de matemática.